Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. O Presidente da República, Filipe Nyusi, e o seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, reuniram-se hoje em Maputo para conversações em torno de assuntos de interesse comum dos dois países. O teor das conversações ainda não é conhecido. Cyril Ramaphosa chegou a Maputo à meia da manhã desta segunda-feira para uma visita de trabalho de 24 horas. Por volta das 11 horas, era recebido pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi, no seu gabinete de trabalho. À porta fechada, os 12 estadistas reuniram-se a sós durante cerca de uma hora, tendo depois saído para um encontro alargado a alguns ministros dos respectivos governos. Aos jornalistas, houve apenas espaço para breves minutos de registro de imagens e largas horas de espera por declarações sobre o teor das conversações, que mais tarde viriam a saber que seriam feitas por via de um comunicado de imprensa que ainda não foi emitido. A visita surge numa altura em que a detenção do antigo ministro das Finanças e deputado da Assembleia da República, Manuel Chang, e de André Anekon, empresário sul-africano, indiciado de financiar os homens armados em Cabo Delgado, marcam a atualidade nos dois países. Desconhece-se se estes assuntos fizeram ou não parte da agenda do encontro. Contudo, a avaliar pela delegação que acompanhava Ramaphosa, nomeadamente a ministra da Defesa, Nosiviwe Mapisa Nkakula, do Interior Bheki Cele e da Segurança do Estado de Letsatsduba, podem não ter sido contornados. Portanto, acaba de chegar à nossa redação o comunicado enviado pela Presidência, mesmo a propósito da visita de trabalho de Cyril Ramaphosa, Presidente da República da África do Sul, e passamos a ler na íntegra. A convite de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, Sua Excelência Matamela Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul, efetuou uma visita de trabalho à República de Moçambique no dia 14 de janeiro de 2019. A visita inseriu-se no âmbito do reforço e aprofundamento dos laços de solidariedade, amizade e cooperação política, econômica, social, cultural entre os dois países. Estamos ainda a ler o comunicado. Sua Excelência Matamela Cyril Ramaphosa, Presidente da República da África do Sul, fez-se acompanhar de uma delegação composta pelos ministros da Defesa e veteranos militares, da Polícia e da Segurança do Estado e outros quadros da Presidência e do Governo da República da África do Sul. Os dois chefes de Estado exprimiram satisfação pelas excelentes relações bilaterais entre os dois países. Lê-se ainda no comunicado que durante as conversações oficiais os dois chefes de Estado passaram em revista a situação política e de segurança econômica e social nos dois países. Congratularam-se pelos progressos na implementação dos entendimentos sobre a descentralização, desarmamento, a desmobilização e reintegração dos elementos armados da RENAMO, viabilizando o ambiente de paz prevalecente. Estamos ainda a ler o comunicado. Abordaram sobre a situação da detenção na República da África do Sul de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique, por mandato da Interpol, e do cidadão sul-africano André Anekon, indiciado pelas autoridades judiciárias moçambicanas de colaboração com os malfeitores que protagonizam ataques na região norte da província de Cabo Delgado. Em ambas as situações, os dois chefes de Estado observaram a necessidade de aguardar pelo curso normal da justiça e deixar as instituições competentes realizarem o seu trabalho no âmbito da separação de poderes. Ainda no comunicado pode-se ler: acordaram a necessidade de maior colaboração entre os organismos de defesa e segurança dos dois países para fazer face aos desafios à segurança, sobretudo aos atos de malfeitores, pirataria marítima neste caso, e outros crimes transfronteiriços. Manifestaram ainda satisfação pelo estágio da cooperação bilateral, tendo realçado a necessidade de impulsionar a cooperação econômica através de
maiores investimentos nas áreas de energia, turismo, agricultura, infraestruturas, transportes e comunicações, em especial o marítimo e a construção naval, entre outras. Os dois presidentes notaram que a região da SADC é politicamente estável, tendo-se congratulado pela realização de eleições gerais na República Democrática do Congo e no Madagascar, o que contribui para o aprofundamento da democracia e estabilidade no espaço geográfico da SADC. Os presidentes saudaram a República Democrática do Congo pela forma pacífica e ordeira em que decorreram as eleições, tendo notado o anúncio dos resultados preliminares das presidenciais e a subsequente contestação por um dos candidatos, observando ser necessário que os candidatos respeitem a vontade dos congoleses e se abstenham de quaisquer atos que instiguem a violência pós-eleitoral. Ainda no comunicado, com mais pontos, os chefes de Estado felicitaram o presidente eleito de Madagascar, Sr. Andry Rajoelina, pela sua vitória eleitoral. Saudaram ao antigo presidente, Sr. Marc Ravalomanana, por ter aceito os resultados e ao povo malgache pela condução da eleição num ambiente de paz e tranquilidade. No ponto 14 do comunicado, notaram com satisfação que o âmbito do aprofundamento da democracia, 4 países da região realizaram eleições gerais no decurso do presente ano, nomeadamente Moçambique, África do Sul, neste caso no decurso do ano passado, África do Sul, Botsuana e Malawi. Entretanto, manifestaram preocupação pelos contínuos desafios à segurança e estabilidade ainda prevalecente no continente, particularmente a tentativa de golpe de Estado no Gabão. No ponto 16 do comunicado, os chefes de Estado reiteraram a necessidade de maior integração econômica regional através da implementação da estratégia de industrialização da SADC e o respectivo plano de ação para promover a cadeia de valor e criar a capacidade industrial. Os dois estadistas expressaram a sua satisfação pelo número crescente de países que têm assinado o acordo sobre a criação da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Neste contexto, exortaram os outros países a assinarem e ratificar este importante instrumento. No ponto 18 do comunicado que estamos ainda a ler, os dois presidentes reiteram a necessidade de reformas do sistema das Nações Unidas, em particular o Conselho de Segurança, por forma a representar melhor os interesses dos países em desenvolvimento. Estávamos a ler parte do comunicado enviado à nossa redação pela Presidência da República de Moçambique a propósito da visita do Presidente da África do Sul ao país. Vamos olhar para outras notícias. Passam hoje 9 dias desde a detenção do jornalista Madi Abubakar, enquanto cobria a deslocação das vítimas dos ataques armados no distrito de Macomia, em Cabo Delgado. O MISA Moçambique reitera que a detenção é ilegal e exige a libertação pelas Forças Armadas. Vi que as pessoas ali, onde foram fotografados, tiveram arma. Este é Madi Abubakar em dezembro de 2017. Na entrevista concedida à STV, o jornalista comenta sobre um dos temas que mais pesquisava. A partir do ano 2016, nós, como jornalistas locais, passamos a ouvir em vários comícios, não é? A população a reclamar da existência de um grupo alegadamente islâmico
Um tema que, um ano mais tarde, levou a sua detenção pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Segundo o Misa Moçambique, o jornalista da rádio comunitária Nhaxenge foi detido a 5 de janeiro no distrito de Macomia, quando entrevistava um grupo de pessoas deslocadas na sequência dos ataques de homens armados em Cabo Delgado. 9 dias depois, sem nenhuma explicação sobre as razões da detenção, o Misa Moçambique emitiu o segundo comunicado, onde diz que, depois de várias diligências sob de fonte militar, que Amado está detido num quartel militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, no distrito de Moeda. A organização reitera por isso que a detenção de Amado Abubakar é absolutamente ilegal e viola os princípios fundamentais consagrados na Constituição da República, convenções internacionais de que Moçambique é signatário e leis ordinárias sobre a liberdade de expressão e liberdade da imprensa. Havendo Amado Abubakar cometido qualquer infração que se considere de natureza criminal, ele deveria ter sido entregue às autoridades policiais, estas que, por sua vez, levariam o respectivo processo a ser remetido à Procuradoria Local para fins de acusação formal e o respectivo julgamento por um tribunal competente, sendo igualmente lhe concedido o direito de constituição da sua defesa. Diz a organização que continua a exigir a liberdade do jornalista. Até agora eu não sei o meu filho o que fez. Ainda não foi esclarecido. Contactado telefonicamente, o pai do jornalista manifesta a preocupação da família por não receber nenhuma informação das autoridades, mas acima de tudo, fala da tristeza da esposa e filhos de Amado. Nós estamos aqui, precisamente, família, como a mãe, irmãs, e as crianças, todos já perceberam o que papai, o vosso pai foi levado com polícia. Então começaram a ficar isolados, esse mais adulto. Na verdade ainda não temos nenhuma informação oficial que ele praticou o erro este e aquilo. A Amnistia Internacional também já condenou a detenção e exigiu a libertação do jornalista moçambicano. A Polícia da República de Moçambique na Zambésia desbloqueou um esquema de tráfico a 17 menores. Os menores saíam da localidade de Forquia e seguiam em direção à cidade da Beira com o suposto objetivo de estudar o Islão numa escola. As crianças saíram de forma individual, mas com apoio dos seus pais, das suas zonas de origem até a Vila Sede Distrital de Namacura, local onde aguardavam transporte para se deslocarem à cidade de Climane. De Climane seguiriam de autocarro para a cidade da Beira, acompanhadas por este mediador. Vinham dois brancos e dois negros. Os negros também são daqui também da Zambésia, trabalham lá. Dali só disseram essa informação que pudéssemos fazer esse tipo de trabalho de informar os pais se autorizam os seus filhos de livre vontade para ir contar com os estudos islâmicos, tanto como estudo português. Os pais dizem que autorizaram a ida dos seus filhos à Beira devido à falta de condições. O meu filho ia estudar madrasa e português. Onde? Na Beira. Vieram aqui. Eram quantos? Não conheço, já não vi eles pela cara, mas vieram na Mosquita, viram criança com isso, fizeram prova, viram criança que tem boas notas, é por isso que eles pediram aquelas crianças para irem estudar. Dizendo, na Beira tem um colégio que estuda as crianças a partir da segunda classe em árabe até lá onde vai. Estes menores dizem que estavam a par do assunto e julgavam que na Beira teriam oportunidade de aumentar seus estudos. Eu estava na Beira a estudar. Está a sair de onde? Uma coisa, eu saí lá com passagem da minha mãe, queria vir aqui, queria ir na Beira estudar. Depois cheguei aqui, chegamos lá no paragem, sentamos, esse tio foi em Quelmane comprar bilhete. Nós fomos capturados lá
com polícias chegamos aqui. Em primeiro lugar, vai-se confirmar se realmente esta organização religiosa existe na verdade e quais são as suas reais intenções, porque este indivíduo não deu a conhecer nenhuma autoridade, nem a polícia, nenhuma autoridade administrativa sobre o recrutamento destes 17 jovens. A nossa reportagem contactou telefonicamente o presidente da Comunidade Islâmica de Moçambique sobre este assunto. Você está vendo, aparece um sujeito, suponhamos do Paquistão, ou da Índia, ou da Somália, ou de onde, ele vai nos assuntos religiosos e eu quero abrir uma mesquita, eles autorizam. Mas será que uma pessoa vem de um país para o outro? Nós vamos aqui, se for para a África do Sul, ou Zimbábue mesmo, eu vou dizer para quem abrir uma mesquita, eu vou uma mesquita, quem sou eu? Primeiro eu sou estrangeiro naquele país. Eu não tenho medo, o mal sai é nosso governo, vem que autoriza, então a autonomia é isso. Eu deixo o apelo que não autorizam os estrangeiros, as pessoas que vêm por fora e arranjam dois moçambicanos e fazem uma associação e começam a abrir madraças, mesquitas e por aí fora. Hoje estão cheios de mesquitas feitas por estrangeiros, cheios de madraças feitas por estrangeiros e nós não sabemos quem são. E esta segunda-feira a polícia devolveu as crianças aos seus pais. O incêndio de grandes proporções destruiu parte da estrutura da piscina municipal de Quilimane. Parte da infraestrutura foi construída por material inflamável. Desconhece-se as reais motivações que terão originado este incêndio que atingiu parte das instalações da piscina municipal onde funcionava o bar e a discoteca. Os danos são avultados. O Corpo de Salvação Pública esteve na sua máxima força no combate ao incêndio, mas não foram a tempo de evitar o pior. Nós constatamos que existe um incêndio de altas proporções, uma vez que a casa era construída de material de pouca resistência ao fogo, como estão a ver, capim e madeira. Isso facilitou com que o incêndio se alastrasse em curto espaço de tempo. Mas logo após a solicitação, o CENSAR fez seu local, conforme veio está a fazer o seu trabalho, estamos a fazer, essa é a terceira viagem, temos as nossas viaturas todas aqui a operar, temos todo o equipamento aqui a operar, acreditamos que já está tudo controlado. Assim, de forma preliminar, sei que ainda não fizeram nenhum estudo, o que é que pode ter propiciado este incêndio? Uma vez que ainda não tivemos contato com o dono, nem com nenhum funcionário daqui, é prematuro falarmos das causas de incêndio, mas nós vamos avaliar. Essa casa era uma casa de construção de pouca resistência ao fogo, conforme eu disse, madeira e capim. E quando chegamos, o fogo já tinha deflagrado o edifício e mesmo assim os bombeiros chegaram, mas já tinha a estrutura de cima toda já tinha desabado. E com a ajuda também dos bombeiros da CFM foram combatendo o fogo. Sim. O funcionário da empresa Cervejas de Moçambique diz que a empresa também teve danos. Temos um prejuízo perto de 300 mil. Né? Tínhamos aí 3 geleiras novas que acabaram de ser colocadas a 0 quilômetros. Porque a base ficou fechada há muito tempo, foi reaberta. Fizemos uma parceria de apoio. Pusemos ali geleira e alguns materiais, copos, de mesa. Então, hoje de manhã nos deparamos com essa situação, nos ligaram e viemos para aqui. Infelizmente não conseguimos recuperar nada, né? Então foi tudo reduzido a 0, conforme ilustram aí as imagens. Até por volta das 9 horas, o incêndio de grandes proporções que afetou parte da piscina municipal, com destaque para o local da discoteca, já tinha sido debelado em 70%. Todavia, o Corpo de Salvação Pública ainda continuava-se no terreno a fazer o seu trabalho para que a 100% o fogo fosse, portanto, debelado. Fica este registro de reportagem a partir de Quilimane, com imagens de Verson Paulo, Jorge Marcos, STV. O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar proibiu a importação de carne vinda da África do Sul. A medida visa proteger os animais nacionais do surto da febre aftosa que está a afetar a produção pecuária na província do Limpopo desde o dia 7 deste mês. Uma questão de proteção da economia nacional. O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar explicou esta segunda-feira que com a entrada do surto ao país, toda a cadeia seria prejudicada. Porque se a febre aftosa ocorre, o país praticamente é um país que está sujo em termos sanitários
e os produtos também agrícolas, estamos a falar de tabaco, de algodão, da cana-do-açúcar, também são interditados de sair, porque o vírus da febre aftosa pode sair através de foragens. Infelizmente não é uma doença zoonótica que se passa de animais para humanos, mas é uma doença com impacto econômico muito elevado. Daí que nós estejamos a tomar essas medidas para evitar que a doença entre e prejudique o setor pecuário. A chefe do Departamento de Prevenção e Controlo de Doenças diz que esta é a vez dos produtores nacionais de convencer os moçambicanos a consumir produtos nacionais. Nós estamos sempre a ficar na África do Sul, mas também a nossa carne é boa. Então, isso é uma oportunidade de mercado. Os próprios criadores, nós também como governo, também mostramos que a carne da África do Sul não entra, mas temos essa alternativa aqui. É uma maneira de retenção de divisas no nosso país, ao invés de tirar divisas com uma coisa que nós podemos produzir aqui. A proibição não abrange as carnes processadas, pois nelas o vírus da febre aftosa está inativo. Dentro de 30 dias, o país vai ter um novo fornecedor de gás de cozinha. A informação foi confirmada hoje pela importadora de petróleo de Moçambique, depois da abertura oficial das propostas submetidas no âmbito do concurso público internacional. Isto consome a cada 6 meses uma quantidade estimada entre 20 e 25 mil toneladas de gás de cozinha, um produto fornecido até então pela Dax Energy, cujo contrato já terminou. Neste momento, a importadora moçambicana de petróleo procura uma substituta que será encontrada dentro de 30 dias. O que nós assistimos, como oportunidade de ver, é a abertura das propostas apenas para verificar as condições de preço, nomeadamente os elementos que vão ser adicionados ao FOB para se compor o CIF. Porque como é que se compõe o CIF? O CIF temos o FOB e temos o frete e o seguro. Esse frete e o seguro são basicamente os elementos que são avaliados para o preço final, uma vez que o FOB não é determinado de forma individual pelos fornecedores de GPL. O FOB é cotado em várias praças. Neste caso, para o nosso caso, nós temos a praça Saudi Aram, que é essa que nós usamos para a importação de GPL. Dentre as propostas apresentadas, a empresa Petrodec apresentou a proposta mais alta do prêmio por tonelada métrica e a Greencore a menor. Mas o vencedor será encontrado depois de analisar também os cadernos de encargo, onde constam os requisitos criados pela Mopetro. Não significa que aquele que apresentou mais alto ou mais baixo é que é vencedor. Não se sabe ainda, pelos números que estão aqui, quem vai ser. Esses são apenas indicativos. Indicativos não, são definitivos, mas dependem essencialmente das respostas individuais que foram dados aos requisitos colocados nos cadernos de encargo. Maputo e Beira são os 2 pontos do país que recebem gás, petróleo liquefeito, sendo que o navio atraca em cada 15 dias nos 2 portos. Cerca de 3 milhões de litros de biogás já foram produzidos desde a implantação do Centro de Energias Renováveis na cidade da Beira. A produção deste biogás tem como finalidade a sua transformação em corrente elétrica, mais uma prova que nem todo lixo é lixo. Aliás, tudo o que se diz ser lixo pode ser matéria de uso. O exemplo está neste Centro de Energias Renováveis, um projeto piloto implantado no bairro da Munhava em abril de 2016. A matéria para a produção de biogás é armazenada nestas caixas. Nós temos produzido acima de 3 mil metros cúbicos de biogás. Estamos a falar de mais ou menos 3 milhões de litros de gás. Nós queremos difundir o conhecimento de biogás ao nível das comunidades e implantar esses sistemas nas comunidades que têm dificuldades na obtenção do gás ou outro tipo de energia para o confeccionamento dos seus alimentos. Para além do biogás, este centro já produziu 1 tonelada de carvão ecológico através de bagaços de cana e resíduos sólidos orgânicos. É um carvão viável,
ele já foi avaliado em todos os parâmetros para confeccionamento dos alimentos. Ele pode ser usado para fazer qualquer tipo de refeição, incluindo feijão e mesmo para grelhar comidas, frango, peixe. Ele não tem fumo e é muito energético. Estas mulheres estão a receber formação em técnicas de produção de carvão ecológico para passarem a produzir nas suas residências. Saímos esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor da informação. Até já. Nós estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para o Plano Nacional. A hidroelétrica de Caorabassa produziu 13,659 gigawatts por hora de energia em 2018, um número que representa 1,39% acima do planeado pela companhia. A HCB revela quanto é que arrecadou com a respectiva produção. Um comunicado de imprensa da hidroelétrica de Caorabassa revela que a entidade produziu 13.659 gigawatts-hora de energia em 2018. Para a HCB, essa produção resulta de medidas de gestão da barragem que permitiram uma melhoria gradual no armazenamento de água, resultando numa produção de energia que se fixou em 1,39% acima do previsto. Sem fazer menção a valores monetários, a HCB diz que para o ano de 2019 estabeleceu 14.809 gigawatts-hora de energia como meta de produção, que deverá resultar na implementação do plano de modernização das infraestruturas da cadeia de produção de energia adotado pela empresa. Face aos riscos hidrológicos e de concentração, o Plano Estratégico 2018-2022 da empresa prevê a expansão da capacidade produtiva, diversificação de negócios e exploração de novas oportunidades de investimentos no setor energético. Lê-se no comunicado da HCB. A companhia entende que para a estabilidade do seu negócio, viabilização de programas críticos de investimento e implementação do processo de venda de 7,5% das suas ações na Bolsa de Valores de Moçambique, foi aprovado pelo governo a extensão da concessão da exploração do empreendimento de Caorabassa por mais 15 anos a partir de 2033. Cerca de 1.500 raparigas desistiram de estudar em 2017 devido a casamentos prematuros e gravidez precoce. A informação foi partilhada nesta segunda-feira pelo diretor de Assuntos Transversais do Ministério da Educação, durante o lançamento do projeto STARG, que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida da rapariga e garantir o acesso à educação. Com investimento de cerca de 14 milhões de dólares para 4 anos, o projeto será implementado nas províncias de Tete, Manica e Gaza. Este é um projeto interessante, é pena que está apenas em 3 províncias e nós temos outras províncias mais críticas, como sendo Nampula, Cabo Delgado, Zambésia, onde realmente os níveis de desistência das nossas meninas, tanto no ensino primário como no secundário, é realmente preocupante. A outra questão importante é a sua continuidade no ensino secundário. E pelos vistos, este projeto já está alinhado neste sentido, de forma a garantir realmente que as meninas, depois de concluírem a 7ª classe, passem para o ensino secundário. O diretor-geral da Save the Children reagiu a este fato, afirmando que STARG é continuação de um outro projeto que iniciou em 2017 e os locais da implementação foram escolhidos pelo governo e doadores. Sempre há desejo de trabalhar em todas as províncias e Save the Children está comprometido a todas as províncias e trabalhamos hoje em dia em quase toda a província. Os doadores, o mesmo o próprio governo, têm algumas prioridades
autoridades. Então, esse projeto é um segmento de um projeto anterior que se chamava PGM, que já estava nessas 3 províncias. Então, o doador queria continuar com as mesmas raparigas para ajudá-las do início até o fim. Durante os 4 anos de implementação, prevê-se que o projeto beneficie mais de 15.500 raparigas de 140 escolas primárias e 35 secundárias das províncias de Tete, Manica e Gaza. Vamos olhar o mundo. A SADC apela para a recontagem de votos das eleições na República Democrática do Congo. A medida é tomada numa altura em que o candidato da oposição acusa o presidente eleito de ter negociado os resultados eleitorais com o regime de Joseph Kabila. Há cada vez mais dúvidas sobre uma possível transição pacífica e democrática do poder na República Democrática do Congo. Há várias entidades a protestar os resultados eleitorais que atribuem vitória a um candidato da oposição, Félix Tshisekedi, acusado de ter um pacto com o presidente cessante Joseph Kabila antes da divulgação dos resultados. A Bélgica, França, Reino Unido e Estados Unidos expressaram dúvidas sobre a veracidade dos resultados. A Igreja Católica da RDC diz, segundo os dados recolhidos pelos 40 mil observadores, que Martin Fayulu é o candidato vencedor das eleições. Este domingo, a SADC, que havia aprovado o processo eleitoral, retirou as suas palavras, tendo apelado à recontagem dos votos como forma de prevenir a violência pós-eleitoral e garantir certeza entre os vencidos e vencedores. Tshisekedi confirma que a sua delegação manteve encontro com a delegação do presidente Kabila, mas com o objetivo de garantir-se uma transição pacífica do poder. A maior organização de sindicatos do Zimbábue convocou um protesto geral contra a subida de preço de combustível em 150%. O governo zimbabueano já mobilizou polícias anti-motim em várias cidades do país. A crise econômica no Zimbábue está cada vez pior. A baixa circulação do dólar americano elevou o preço de vários produtos básicos, incluindo medicamentos e combustível. Semana passada, o governo do presidente Emmerson Mnangagwa decidiu duplicar o preço do combustível em 150% para conseguir o valor de importação deste produto, que anda escasso no país e faz com que as filas de veículos sejam longas e demoradas. A ZCTU, maior organização dos sindicatos do Zimbábue, discorda do aumento do preço de combustível e convocou uma greve geral esta segunda-feira. Em reação, as autoridades zimbabueanas mobilizaram polícias anti-motim em várias cidades. A este protesto, juntam-se o protesto dos professores que reclamam melhores condições de trabalho e aumento do salário. Zimbábue adotou o dólar norte-americano em 2009, durante o regime de Robert Mugabe. E cá, do lado de Maputo, trabalhadores da Embaixada do Zimbábue decidiram paralisar as suas atividades em protesto contra os atrasos nos seus salários. No Zimbábue, professores e médicos têm vindo a realizar várias greves exigindo aumento salarial. Alguns trabalhadores da embaixada daquele país em Moçambique paralisaram esta segunda-feira as suas atividades para exigir 3 meses de salário em atraso. Segundo explicam os trabalhadores, o problema da demora nos pagamentos de salários já dura há 3 meses e nunca tiveram esclarecimentos do que está a acontecer. Na terça-feira fizemos isto aqui. Talvez que havia de resolver alguma coisa. Eles não resolveram nada. Disseram que até amanhã vamos ter salário. Não tivemos nada. Disse que até sexta-feira sem falta vai ter salário. Sexta-feira reparamos nada. E nos chamou. Disse que andem aqui. Fomos ter com eles. Disseram que o dinheiro já está aqui. Em brevemente vai receber na sexta-feira. Até hoje em dia não temos nada. Desde novembro não temos nada.
já nós não sabemos o que vamos fazer com a família. Porque já não temos nada. Nem dinheiro de chapa para vir de serviço não temos. So when you ask them about this situation, what they answer? They're saying they are solving the problem, But now it has taken too long at least. That's why people are getting so agitated. They end up taking this position. But of course they were saying we are doing something. Além do aumento e atrasos salariais, os manifestantes dizem que não têm recebido assistência médica vinda da embaixada. A pessoa que está doente tem que desarrascar da sua maneira. Mas isso não é embaixada. Não. E eles vão nos hospitais, vão nas clínicas, não sei o quê. Há diferença entre nós e eles. Mas nós todos somos pertencemos ao mesmo ministério. A STV procurou ouvir a embaixada do Zimbábue, mas esta prometeu pronunciar-se oportunamente sobre o caso. O presidente francês lançou um debate nacional para responder às questões básicas dos coletes amarelos. A medida é tomada numa altura em que aumenta o número de coletes amarelos em França. Aumenta a pressão sobre o governo francês após 2 meses de protestos dos coletes amarelos que clamam por reformas políticas. O presidente francês Emmanuel Macron continua a apostar no diálogo, tendo desta vez lançado um debate nacional com 35 questões sobre democracia, ecologia, fiscalidade e transição. Macron avisa que não se trata de nenhuma eleição, nem sequer um referendo, mas uma tentativa de construir um novo contrato para a nação. O debate tem início esta terça-feira. A proposta de Macron vem no momento em que há cada vez mais coletes amarelos a protestar. Só este sábado foram mais de 80 mil manifestantes. Estamos à beira de mais um intervalo. Atenção ao dia quente amanhã para a cidade de Maputo, 36 graus de máxima e 26 de mínima, 34 graus de máxima para Xai-Xai e 26 de mínima. Inhambane irá registrar uma máxima de 30 graus e uma mínima de 26. No centro do país, a cidade de Tete terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 23, 30 graus de máxima para Chimoio e 20 de mínima, 33 de máxima para Beira e 26 de mínima. Quimano terá uma máxima de 35 graus e uma mínima de 23. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 16, 33 de máxima para Pemba e 25 de mínima. Nampula, 34 de máxima e 23 de mínima. Até já. Vamos de volta ao jornal e a esta altura vamos olhar para o desporto. A Associação Desportiva de Macuacua pede a anulação da decisão do Conselho de Disciplina da Federação Moçambicana de Futebol relativamente ao caso Samuel Sião Mendes, jogador apresentado pelo Desportivo como inscrito irregularmente pela equipa de Macuacua na 2ª Divisão do ano passado. É quase um mês depois da decisão do Conselho de Disciplina da Federação Moçambicana de Futebol de penalizar a Associação Desportiva de Macuacua com a retirada de 21 pontos para alegado uso do jogador mal inscrito de nome Samuel Sião Mendes. A equipa de Gaza já reagiu. A Associação Desportiva de Macuacua considera importante a decisão, uma vez que o jogador apresentado pelo Desportivo de Maputo com o mal inscrito havia disputado alguns jogos pelos alvinegros no Moçambola 2016 e por isso pede a anulação da decisão tomada. O mesmo BI foi emitido em abril de 2016 e o mesmo jogador é utilizado pelo Grupo Desportivo de Maputo no Moçambola, no Campeonato Nacional de Futebol, a partir de julho, no dia 31 de 2016, contra HCB em Songo. Estamos aonde? O que nós queremos sobre o futebol moçambicano? Aqui há um problema muito sério, grave, que urgentemente deve ser clarificado. O Conselho Técnico da Federação Moçambicana de Futebol precisa, nas próximas contas, explicar exatamente isto, que este jogador que o Desportivo apresentou, onde está o problema? Porque as fichas estão aí, os números e tudo que confirma, mesmo o próprio treinador João Chissano, eu acredito que pode ser solicitado. Com tudo isto,
A direção de Macuacua interpôs recurso junto do Conselho Jurisdicional do órgão que gera o futebol moçambicano, estando ainda à espera da decisão final, e adianta que, caso a resposta não seja satisfatória, vai requerer as instâncias superiores. Macuacua até hoje não foi notificado, nem a Associação Provincial. Do ponto de vista jurídico, analisando este processo socorrendo no artigo 62 que eles alegam, talvez no mínimo penalizar o próprio jogador, não a Associação Desportiva de Macuacua. A Conselho Nacional do Desporto, que depois do veredito da deliberação do Conselho Nacional, e a CAF. Macuacua vai isto até as últimas consequências. E porque a direção de Macuacua não se conforma com seu afastamento de Moçambola 2019, esta terça-feira vai abrir as oficinas e apresentar a equipa técnica e os jogadores com o sonho de disputar a maior prova de futebol nacional. O Amba é que neste momento volta, vai liderar a equipa principal e secundado pelo Xirime. A nossa intenção este ano é termos um plantel no mínimo de 30 jogadores. Porque no ano passado tínhamos 25 para cada divisão de hora, mas como sabe, Moçambola é muito exigente. Para reagir ao recurso interposto pela Associação Desportiva de Macuacua, a Federação Moçambicana de Futebol diz que vai se pronunciar depois do dia 21 de janeiro, uma vez estar de férias coletivas. A Federação Moçambicana de Natação organiza de 22 a 27 de janeiro os Campeonatos Nacionais de Natação de Verão. O evento terá lugar na Piscina Olímpica do Zimpeto. A Federação já tem confirmada a participação de 300 atletas. Os nacionais vão decorrer na Piscina Olímpica do Zimpeto e serão masculinos e femininos, desde os pré-iniciados a seniores. Neste momento, alguns clubes das províncias de Manica, Sofala, Inhambane e Cidade de Maputo já confirmaram a sua participação. Até as datas do evento, a Federação prevê receber mais clubes interessados em fazer parte da prova. Neste campeonato vão competir atletas dos escalões pré-iniciados, iniciados, infantis, juvenis, júnior, sénior, masculinos e femininos. Há uma semana do evento, perto de 300 atletas já confirmaram a sua presença. Os nacionais serão em dois níveis, nomeadamente o nível 1, virado à massificação, e o nível 2, destinado para a alta competição. Pelas inscrições que temos estado a receber, já temos uma participação garantida de perto de 300 atletas. Os nacionais de natação de verão terão lugar de 22 a 27 de Beijing em curso. É o fim do Jornal da Noite, numa altura em que anunciamos descida em aproximação à noite informativa para si que nos vê através da STV Notícias. Boa noite.